Então vamos explicar um pouquinho. Então hoje em dia a gente tá muito na moda falar dessa gordura boa. Então a gente tem dois tipos de gordura no nosso corpo, Carol. Uma gordura que é a gordura branca, que é a gordura que todo médico e o próprio paciente quer eliminar, porque gera fatores inflamatórios, aumenta risco cardiovascular, de diabetes e de pressão. E tem a gordura marrom. A gordura marrom é a gordura boa. A branca é a ruim, a marrom é a boa. Só que, infelizmente, nós temos gramas dela, Carol. Não é que eu tenho 1 quilo de gordura marrom. Eu tenho, assim, 200 gramas, 400 gramas. Mas esse pouquinho já é muito importante, porque é uma gordura que queima caloria para gerar calor. Por isso, do frio. Quando tá frio, ela é muito ativada. E com isso, ela gera calor, mantém o nosso corpo quentinho. Mas para manter o nosso corpo quentinho, ela usa muita caloria e aumenta aquele metabolismo. A gordura marrom, ela é uma gordura que ela está presente no nascimento. Então, em todo recém-nascido, quando ele nasce, ele está cheio de gordura marrom. Justamente até porque para ele aprender a mamar, até ele ter todo esse mecanismo de alimentação, ele utiliza, inclusive, essa gordura marrom como reserva, tanto de calorias quanto de calor. Então, todos os mamíferos nascem com gordura marrom. O problema é que nem todo mundo mantém essa gordura ao longo da vida. Algumas pessoas, quando são adultas, não têm mais gordura marrom. Porque elas foram perdendo ao longo da vida e outras mantêm. E o que os estudos mostram? Pacientes que mantêm essa gordura marrom, elas têm um metabolismo mais alto e menor predisposição de ganhar peso. Menina, mas isso é tudo ligado à genética? Olha, não tem nada a ver com hábitos? Então, isso não. Isso, na verdade, é genética. E se a gente for olhar, genética e ambiental. Já vou explicar pra você um pouquinho. Essa daqui, a gente vê nesses pontinhos vermelhos, Carol, justamente onde tem a localização de gordura marrom. Você mesmo falou que na sua pauta era sobre o frio. O que a gente mostrou? Que lugares mais frios, países mais frios, então, por exemplo, que realmente estão nos polos do nosso planeta, as pessoas têm mais gordura marrom, mesmo quando adulto. Porque por causa do frio, elas estão constantemente estimulando a sua própria gordura e elas não perdem. Pessoas que moram nas regiões dos trópicos, tipo o nosso país... Mais quente? Mais quente, geralmente, a hora que a gente mede e a gente quer mostrar essa gordura marrom, elas não têm mais. Esse daqui é um PET. A gente vê aqui uma pessoa que seja mais magra, sem estímulo de frio. E quando ela é exposta ao frio, olha só, ela pipoca todinha, ela tá cheia de gordura marrom. Todo esse pretinho, Carol, é gordura marrom. Mas olha um paciente com sobrepeso. Ele não tem muito. Ele não tem muito. Então, pode até ser que ele esteja com sobrepeso, porque ele não tem tanta gordura marrom e o metabolismo dele é mais baixo. Então, ele tem predisposição a ganhar. Só que esse exame, Carol, é um exame caríssimo. Que realmente ele é muito mais utilizado na área de oncologia, para ver câncer. Ele não é utilizado, se a gente for usar isso para todo paciente com excesso de peso hoje, a gente não dá conta de fazer pela demanda que tem. Hoje em dia, a gente consegue medir essa gordura marrom com um aparelho que se chama termografia. Que é um aparelho super simples, que é realizado no consultório. Perfeito. E o que ele mostra? Esse daqui é o exame, que na verdade não é um PET, mas é uma angiorressonância, que a gente consegue avaliar essa gordura marrom. E essa setinha, ó, tá mostrando que ela tem gordura marrom. E olha a correlação dela com a termografia. São áreas mais quentes. A gente não falou que a gordura marrom gera calor? Legal. Então, aonde ela gera calor é mais quente. Pacientes que não têm gordura marrom, olha só, não aparece. São áreas mais frias. Então, no próprio consultório, a gente põe um aparelhinho, uma pessoa que tem uma temperatura, né, que já é usada como corte. É temperatura mais alta? Tem gordura marrom. É uma temperatura mais baixa? Provavelmente a pessoa não tem gordura marrom mais e aí o tratamento muda de uma pessoa para outra. Eu acho que a informação salva vidas, informação muda estrutura de famílias, de opiniões. Então a gente está aqui para dar informação. Olha que pauta legal poder fazer ao vivo essa calorimetria. Já deu tempo? Então, doutora, vamos lá? Vamos. Explica pra gente, então, a diferença deste equipamento e desse exame para aquele que a gente deixou a perguntinha, que é a bioimpedância. A bioimpedância é aquele que a gente já mostrou aqui também, que a gente pode colocar as mãos e ele faz uma leitura do corpo. Exatamente. Então, até eu explico muito isso no consultório para ficar simples, né, pro paciente. A bioimpedância, ela é feita
para você ver a porcentagem de gordura e a porcentagem de massa muscular. Então, sabe quando a gente está tomando banho? Se a gente pisa e abre a torneira, a gente não leva choque? Sim. Às vezes, depende. Sim, agora não mais, mas antigamente a gente não tomava cuidado. Falava, olha, eu não posso pisar e abrir ao mesmo tempo. Por quê? Porque a água é condutora de energia. Então, quanto mais água eu tenho no meu corpo, mais rápida a corrente elétrica que o aparelhinho de bioimpedância passa, que ela é baixinha, por isso que a gente não leva choque, e ele consegue ler. E aonde tem água? No músculo, não na gordura. Então, ele consegue, por causa dessa corrente elétrica que passa pelo aparelhinho, dependendo da velocidade, se tem mais gordura ou se tem mais massa muscular. Ele não calcula o metabolismo, ele calcula a composição corporal. Ele dá uma ideia de um metabolismo. Ele dá uma boa... Não, na verdade, se a gente for olhar o relatório... Ele lá está escrito metabolismo, mas é o metabolismo calculado, daquelas formas. Ele não mediu. Entendi. Ele baseado na altura, no peso, na idade. Ele consegue falar pra gente quanto que é calculado, mas ele não mediu. Ele conseguiu medir de verdade massa gorda e massa magra. A calorimetria indireta não. Na verdade, ele não passou nenhuma corrente elétrica, ele mediu o quê? Oxigênio e gás carbônico. E baseado na nossa respiração celular, que é o que a gente usa de oxigênio, e elimina gás carbônico, ele vê o número de células vivas e o quanto elas estão trabalhando, e aí ele consegue medir o nosso metabolismo basal, que é aquele 80% do total do dia. Que é importantíssimo, mas ele não consegue pegar nem massa muscular, nem gordura. Não pega. Então nós somos os dois. Praticamente, até pra gente poder orientar melhor o paciente, sim, Carol. Tá, seria aí algo completo, quando a gente fala assim, padrão ouro, completo, ter aí os dois elementos e os dois resultados pra pensar numa dieta. Perfeito, Carol. Saiu o resultado, Ana Paula? Saiu. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aí na tela pra vocês. Ah, não, então leia pra gente enquanto o pessoal de casa vai olhando. Vamos lá. Aqui, o valor deu 1.622. No campo direito. Bom, é novinha, que né? delícia, viu? E se a gente olhar na tela, ela tá acima do normal. Olha, o normal dela seria de 1.183 até 1.568. Ou seja, ela tá acima. Olha aquele caso que você falou, tem gente que tá acima. Que mais? Aí a gente tem então o metabolismo. Então, se nós fizermos, por exemplo, uma bioimpedância nela, pode ser que o percentual de gordura dela esteja alto, porque os hábitos não são saudáveis também, né? São coisas diferentes. Então, tem que avaliar. Por isso que um complementa o outro. Tá. Isso é legal. Só que, olhando pra ela, a gente vê uma pessoa magra. Ótimo. Então, o fato, a gente pode fazer essa comparação e dizer, quando o metabolismo basal, ele tá ali acima ou adequado, a chance desse indivíduo ser magro é realmente maior. Exatamente, Carol. E aí, falando um pouquinho da gordura marrom, até vou pegar aqui, que é o aparelho que mede no consultório, a questão da gordura marrom. Vamos ver no caso da Lorena a gordura marrom. Provavelmente vai vir bem quente essa região. Então, como é que ele funciona? Até pra gente entender. Ele tá calibrando agora. Os meninos vão pegar. Ótimo, eu vou pôr daqui a pouco pra gente pôr. Isso daqui é um aparelho que a gente chama de termografia. Ele calcula a temperatura cutânea, temperatura do local. E principalmente quando a gente põe perto da pele a temperatura cutânea. O que vai acontecer? Pessoas que têm bastante gordura marrom, que a gente viu ali na foto, que se localizam nessa região, tem uma temperatura mais elevada nesse local. Então a gente vai agora colocar no dela. Olha lá. Então, só pra gente ver aqui como é que funciona. Olha lá que legal. Então, se a gente for olhar, olha só a diferença. Ela tem uma temperatura dessa... Vira só um pouquinho. Isso, perfeito. Olha, ela tem uma temperatura dessa região de 37,5. Caramba! Tá? Ó, 37,7. Agradece todo dia. Exatamente. Pra gente ter uma ideia, acima de 32,6 graus, a gente tem uma alta chance de ter gordura marrom nessa região. A Lorena tem 37,7. Ela realmente deve ter uma quantidade de gordura marrom. Se ela fizesse um PET, ela ia ser aquela imagem toda cheia de gordura. Tá bom? Menina, que exatamente maravilha. Isso. E a gente consegue fazer isso de maneira rápida. Vamos ver como é que eu tô de gordura marrom. Vamos lá. Meninos, quem vai fazer? Meninas, vamos fazer todo mundo gordura marrom, é legal. Deixa eu chegar aqui pertinho da doutora. Vamos lá fazer aqui então. Vamos fazer gordura marrom, todo mundo. É fácil, é rápido, olha lá. Olha, da Carol deu 36,6, também assim. Ótimo. Tá bom, né? Alto. Legal.